Yeah, okay. Say again. Yeah. I would just like to welcome all of you, Eu queria dar as boas-vindas a todos vocês, to those who are in front of me in person, para todos aqueles que estão aqui na minha frente, em pessoa, and to those who are following us and watching us through the media e aqueles que windows. estão nos vendo e acompanhando a gente através da mídia. And here in my notes I have this verse from Psalms that's not my preaching, but that is really what I really feel about this time. Mas aqui nas minhas anotações eu tenho uma passagem do verso de Salmos, não é o meu sermão de hoje, mas é algo que tem ministrado muito ao meu coração. That is from Psalms that it says, "How good and pleasant in when brothers dwell in unity." Que diz, quão bom e quão agradável é quando os irmãos vivem em união. Even though we are not together in the same place, Mesmo que nós não estejamos juntos no mesmo lugar, but I really believe we are united in the Spirit. mas eu acredito que nós estamos unidos no Espírito. And it's a time for us to call for one another to be in one Spirit. E esse é o tempo de nós chamarmos um ao outro no Espírito. And as I have this attitude in my heart, God give me a word I believe is going to match with what He is doing in our lives. E como eu tenho isso no meu coração, Deus me trouxe uma palavra que eu acredito que vai somar com isso que eu estou compartilhando. Before, I have a title for our time today. Mas eu já tenho um título sobre o nosso tema de hoje. I called my title "A New Beginning / God's Timing". E o meu título seria Um Novo Começo / o Tempo de Deus. And I asked God, so God, what do you want to say through this title to us? E eu perguntei, Deus, o que você quer falar através desse título para nós? And God put my eyes on the story of one of the kings. E Deus colocou os meus olhos na história de um dos reis. The result of the life of these kings E o resultado da vida desse rei come to say about him that he was a godly king. Nos faz dizer que ele era um rei de Deus. Even though he had some things in the middle of his life, Mesmo que ele tivesse coisas no meio da vida dele, but all the books that has his mentioned agreed and conclude that he was a godly king. mas todos os livros que mencionam o nome dele concordam que ele era um rei temente a Deus. This king, his name is Jehoshaphat. E o nome dele é Jeosafá. Josafá. Jehoshaphat has been mentioned in the book of First Kings O Josafá foi mencionado no primeiro livro de Reis and Chronicles. e também em Crônicas. But the story that I'm going to share about him today, I am going to explain it in the light of the book of Chronicles. Mas a história que eu vou compartilhar nessa manhã, eu vou compartilhar de acordo com a luz que está escrita em Crônicas. Jehoshaphat, his name means Jehovah Judge. E o Josafá significa Jeová é juiz. And we are going to understand this meaning of his E name. nós vamos entender o significado desse nome dele. But before, I would like you to invite to turn your books with me to read the E passage. eu quero te convidar primeiro a você abrir a sua Bíblia e ler comigo. And we are going to read from 2 Chronicles, E nós vamos ler em 2 Crônicos, chapter 20, capítulo 20, from 1 to 12. do versículo 1 ao versículo 12. I am going to read it quickly and verse by verse. E eu vou ler versículo por versículo. After this, the Moabites and the Ammonites, and with themselves of the Meunites, come against Jehoshaphat for a battle. Depois disso sucedeu que os moabitas e os amonitas, e com eles alguns dos meunitas, vieram contra Jeosafá para lhe fazerem guerra. And some men come to Jehoshaphat and told him, a great multitude is coming against you from Edom and beyond the sea, and behold, they are in Hazazon Tamar. Vieram alguns homens dar notícia a Jeosafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão de Edom, da além do mar, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Verse 3, then Jehoshaphat was afraid E no versículo 3 diz: E Jeosafá teve medo, and set his face to seek the Lord and to proclaim a fast, also all Judah. e pôs-se a buscar ao Senhor e apregou um jejum em todo o Judá.
And Judah assembled to seek help from the Lord. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. From all the cities of Judah, they come to seek the Lord. De todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. And Jehoshaphat stood in the assembly of Judah in Jerusalem, in the house of the Lord, before the new court. Jeosafá, verse 5. 5, yeah. Yes. Jeosafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio novo. And said, O Lord, our God, God of our fathers, are you not God in heaven? E disse, ó Senhor Deus de nossos pais, não és tu Deus no céu? You rule over all the kingdoms of all the nations. E não és tu que governas sobre todos os reinos das nações? In your hand are power and might, E na tua mão há força e poder, so that none is able to withstand you. de modo que não há quem te possa resistir. Did you not, our God, drive out the inhabitants of this land before your people, Israel? Ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra diante do teu povo Israel, And give it forever to descendants of Abraham, your friend? e não a deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo, And they have lived in it and have built for you a sanctuary for your name. e habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo, Verse 9. If disaster comes upon us, versículo 9, se algum mal nos sobrevier, the sword judgment, a espada, juízo, or beast illness, or famine, peste ou fome, we will stand before you. nós nos apresentaremos diante de ti. We will stand before this house and before you. Apresentaremos diante desta casa e diante de ti, For your name is in this house. pois teu nome está nesta casa. And cry out to you E clamaremos a ti in our afflictions. em nossa aflição, And you will hear and save. e tu nos ouvirás e livrarás. And now behold, the man of Ammon and Moab and the mount of Seir, E agora, pois, eis que os homens de Amon, de Moabe e do monte Seir, whom you would not let Israel invade when they come from the land of Egypt. pelos quais não permitiste que passassem os filhos de Israel quando vinham da terra do Egito, And whom they avoid and did not destroy. mas deles se desviaram e não os destruíram. Behold, they reward us by coming to drive us out of your positions. Eis como nos recompensam, vindo para lançar-nos fora da tua herança que nos fizeste herdar. Which is you have to give it to us as an inheritance. O que nos fizeste herdar. O our God, will you not exalt judgment on them? Ó nosso Deus, não os julgarás? For we are powerless against the great horde that is to do. Porque nós não temos força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. We don't know what to do, but our eyes are on you. Nem sabemos o que havemos de fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Yeah, it was a long reading, but very important, very significant. Foi uma leitura longa, mas muito importante, muito significativa. And here might some question come to your mind. E às vezes talvez algumas perguntas venham para você. Why is this story? Por que essa história? What is this to do with our current circumstances? O que isso tem a ver com a nossa situação hoje? First of all, Primeiro de tudo, this story is very beautiful. essa história é uma história muito bonita. It's really beautiful. Muito bonita. And shows such a beautiful heart who's seeking and longing for God, E salvation. mostra um coração bonito que volta para Deus esperando no Senhor a salvação. But in the same time, Mas ao mesmo it is a tempo, very similar, 100% to our current situation here in Brazil and around the world. e também é muito similar com a nossa situação aqui no Brasil e ao redor do mundo. Yes, the story was not about a pandemic or a virus. A história aqui não é sobre uma pandemia ou sobre um vírus. The story was about a war A história aqui é sobre uma guerra that is going to happen against God's people. que aconteceria contra o povo de Deus. They were about 4 nations against one nation. Eles eram em torno de 4 nações, 4 povos contra um povo. Actually, the Bible doesn't consider Judah as a big nation. They call them the house of Judah.
E a Bíblia não considera Judá um país forte, um povo grande. Ele fala a casa de Judá. So you are coming in a war against them. E então eles estão vindo em guerra contra eles. And pandemic and a war are very similar in the impact that they bring over the world. Sorry, you have to, the first thing you said. Yes, I said. And the pandemic and the world has the same impact over the E a world. pandemia e o mundo tem o mesmo impacto no mundo hoje. Yeah. Nowadays, do you mean the pandemic has impact in our... No, the world. A guerra, Yeah, perdão. no problem. The world and the pandemic or a virus or whatever A guerra e a pandemia ou um vírus has the same impact. tem o mesmo impacto. You're going to see that affects your life politically, E você vai ver que afeta a sua vida de forma política, physically, física, economically, econômica and of course, e, physiologically. claro, na fisiologia. It affects you in all the areas of your life. Isso afeta em todas as áreas da sua vida. And as the world leave the land E quando- empty and desolated, the pandemic or sickness leave the land is the same E situation. quando Sure. Mhm. I said, and as the world leave the land o mundo deixa empty quando o mundo se torna and vazio, weak, and the pandemic leaves the same, leave a lot quando of a guerra effects. deixa o mundo vazio, a pandemia também causa os mesmos efeitos. And in this situation, E nessa we're situação, going to find that only one thing rule in this situation. a gente vai ver que apenas uma coisa We're going to find the fear and the unknown rules over us. Yeah, sure. I said that, and when this has happened, we're going Quando to isso find, acontece, nós vamos achar yes, that the fear o medo and the unknown e o is desconhecido taking over us. nos controla. The fear is taking over the reality. O medo toma conta da realidade. And the unknown is speaking and ruling over us. E o desconhecido, ele vai governar sobre nós. What this to do with the story O que, of tem, o que isso Jehoshaphat? tem a ver com a história de Jeosafá? I would like you to go with verses with you in the story E eu gostaria de ir com você em alguns versos nessa história. to really understand what God did in the history. Para realmente entender o que Deus fez na história. And somehow the history repeat itself. E de alguma forma a história se repete novamente. But the good news in these repetitions that God says, I am in control. Mas o bom dessa repetição toda é que Deus sempre fala, eu I am estou in no charge. controle. I am in Eu estou no charge. controle. Yeah? So let's see here. As I said, Como eu this falei, number of nations come against a small nation. Esse número de nações vem contra uma nação pequena. And the context tell us that they come against Jehoshaphat. E o contexto aqui nos vai falar que eles vêm contra Jeosafá. The verse didn't mention that you are coming against Judah. Later, the text tell us that it's against Judah. E aí nós vamos ver que o texto vai nos dizer que ele não fala diretamente que ele vem contra Judá, mas fala que ele vem contra Jeosafá. Depois ele vai falar que ele vem contra Judá. But they said come against Jehoshaphat. That means personalized. It's about a person attacking a person. Então isso significa que é pessoal e é sobre atacar uma pessoa, atacar a pessoa. And here Jehoshaphat was the king. E aqui Jeosafá era o rei. He was a lord of his nation. Ele era o senhor da sua And the nação. king in that time, he used to be like the judge. You- Sometimes he take a place of a priest. E o rei naquele tempo, ele tomava o lugar de juiz, às vezes ele tomava o lugar de sacerdote, Yeah, doing a lot of jobs and taking a lot of fazendo muitos responsibilities. trabalhos e tomando muitas responsabilidades. So when the fear come to attack one person, he simply says, I'm gonna kill you. E quando o medo vem para atacar uma pessoa, ele simplesmente fala, eu vou matar você. And this what happened in verse 3. They tell us that Jehoshaphat was afraid. E aqui a gente vê no verso 3 que fala que Jeosafá teve medo. He was afraid. Ele estava com medo. And we are all like Jehoshaphat. I am actually like Jehoshaphat. Eu e todos nós somos como Jeosafá. Eu sou como Jeosafá. Who is here not like Jehoshaphat? Quem Who is aqui watching? não é quem está nos assistindo que não é como Jeosafá? That's a very natural response. Essa é uma resposta natural. So
he did the natural reaction to this, and he got afraid. Ele tem uma reação natural e tem medo. But he did even one more, like one good thing. Mas ele more. fez uma coisa a mais muito boa. He set his face to seek the Lord. Ele vai buscar o Senhor. Ele se põe a buscar o Senhor. And this we called the right reaction. E aqui a gente fala que é a reação certa. So there is two things he will learn from the first point. Então tem duas coisas aqui que nós vamos aprender nesse primeiro ponto. When you face fear, Quando você encontra medo, very natural. natural, You got medo afraid. natural You are a sentir medo. human being. Você é um ser humano. Very normal. Isso é normal. But the right reaction Mas a atitude real, Is to seek a the reação Lord. real é buscar ao Senhor. to seek the Lord. É buscar ao Senhor. And you will be saved. E aí você vai se sentir salvo. I arrived in Brazil in the 4th of March. Eu cheguei no Brasil no dia 4 de março. 2-3 weeks later, the pandemic started. 2 ou 3 semanas depois, a pandemia começou. The country closed. E o país fechou. Not just that. I Não got somente corona. isso. Não somente isso, mas eu também tive corona. Even Isolina got corona. Covid. Isolina também. The COVID. De Covid. It was tough time. E foi um tempo difícil. And in the middle of this harshness and tough and difficulties, E no meio desse tempo difícil, dessa dificuldade, I was really trying to have my control over myself. e eu realmente tentei me controlar a mim I mesma. was working very hard. It's like, no, I will still stand. I trust God, you know. E eu me controlando e falando, não, eu vou ficar em pé, eu confio no Senhor. Until one day someone come to tell me Até que um dia alguém veio e falou para mim. that this sickness is come to attack our patriarchs. E aí falou que essa doença vinha para atacar os nossos patriarcas. Means our old people. Significa os nossos idosos. Old in age, old in experience, old in spirit, you know. Idosos em idade, idosos em experiência, idosos no espírito. And I am here. E eu estou aqui. And I have 2 old patriarchs behind me in Egypt. E eu tenho 2 patriarcas atrás de mim no Egito. I have a father who's in his 70s, and E eu- I have a mother in her 60s. E eu tenho um pai que está nos seus anos 70 e a minha mãe que está nos seus 60. And I had only one solution in front of me. E eu tenho apenas algo na minha frente. Is really to trust that who's going to really look after them, E é realmente confiar naquele que ia cuidar deles lá. or really to lose myself and to lose my face and to see the end coming ahead of me. Ou simplesmente perder a minha confiança e me deixar perder com o meu medo e meus pensamentos. Well, at the end, I told the person who told me about that, I believe that God is putting limit of corona. E aí eu lembro que a pessoa que me falou, eu respondi para ela, mas eu acredito que Deus vai botar um limite no Covid. God is not evil. Deus não é mau. God allowed it, but for a level, He will say to COVID, stop here, no more. E aí ele permite, mas vai até um limite, ele vai uma hora chegar e falar até aqui. But it was a fight. Mas é uma luta. It was a stress, É um estresse, fear. medo. The face hide a little bit, like my face was hiding a little bit E somewhere. o meu rosto, ele se escondia um pouco. em That algum is lugar. not the natural person, me. Essa não é uma coisa natural, eu não sou assim. And this how the Christ or the impact or the effect of any Christ react on us. E or esse é o reflect impacto on de us. qualquer crise que vem e que nos afeta e como nós reagimos a ela. But here in this passage, Mas aqui nessa passagem, quickly Jehoshaphat rapidamente, Jeosafá got it from the first second. pegou no primeiro segundo. He's like, okay, we are an isolated country. We are a small country. Nós somos um país isolado, nós somos um país pequeno. He was the 4th king ruling over the house of Judah after the divided monarchy with Israel. Ele era o 4º rei, reinando em Judá, depois que foi dividido o reino do norte e o reino do sul. When the division happened, Quando a divisão aconteceu, the kingdom of Israel had something called the golden age. o reino de Israel tinha algo parecido como o que eles chamavam de a era de ouro. They had a lot of prosperity, Eles tinham muita prosperidade, wealth, power, riquezas, poder, rich,
They riqueza. had a great influence with other Eles nations. tinham grande influência nas outras nações. But when Judah break from Israel, Mas quando Judá sai de they Israel, were kind of starting from the beginning. e parecia que eles estavam começando de novamente. The only thing that they have is their faith in Yahweh. A única coisa que eles tinham era a fé em Deus. And they are from the tribe of Judah, E é da tribo de Judá, and they are from the line of David. e eles são da tribo de Judá e da That's- linha de Davi. All that they have. E isso era tudo o que eles tinham. Yeah? So he set his face to seek the Lord. Então ele pede orientação ao Senhor e busca ao Senhor. And after he did these emotional two acts that we just said about it, E depois dele ter essas duas ações emocionais que a gente acabou de falar, which is that he got afraid, but then he chose to trust the Lord. ele teve medo, mas aí ele escolhe confiar no Senhor. He went to two practical things. Ele foi para duas atitudes práticas. He proclaimed fast in his country. Ele proclama, ordena um jejum no seu país. And fast here not because they are sinful. Yes, we all are sinful as a human. Ok, e o jejum aqui não é porque ele é um pecador. Ok, todos nós somos pecadores. That fast to warm up the spirit. Mas o jejum é To para submit. aquecer o espírito. Fasting means to submit the flesh and the spirit to God, authority. O jejum significa submeter a nossa carne ao Espírito e ao Espírito de Deus. As a practical application or declaration to say that God, we are all weak and we are all under your authority. É uma atitude prática de dizer, Deus, nós somos todos fracos. And the second Estamos debaixo da tua autoridade. thing here, he did one thing. E a segunda He coisa did another aqui, thing. Chapter 5 tells us. no He said, versículo 5 nos diz, and Jehoshaphat e stood Josafá in the assembly of Judah in Jerusalem pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, in the house of the Lord na casa do Senhor, before the new court. diante do átrio novo. So, he didn't hide in his house. Então ele não se esconde na sua casa. Are you with me? He didn't hide. Está No. comigo? Ele não se He esconde. saw the danger coming over him. Ele vê o perigo vindo a ele. Reacted as a normal person. Ele reage como uma pessoa normal. And he asked the Lord. E ele pergunta ao Senhor. But in the same time, he stepped out of his fear, Mas ao mesmo tempo, ele dá um passo fora do medo. his safe circle, Ele faz um círculo seguro and went to the house of the Lord. e vai para a casa do Senhor. He was in the house of the Lord. Ele estava na casa do He Senhor. was in the church. Ele estava na igreja. And he said, Lord, I trust you. E ele fala, Deus, eu confio no Senhor. You're going to protect me. Você vai me proteger. You protect my outing, Você protege a minha saída. my coming Você in, protege a minha entrada. my presence with people. Você protege a minha presença com pessoas. And not just that, E não somente isso. but chapter 6 is beautiful. Mas o versículo 6 é bonito. Let's read it together, guys. You Vamos will ler understand. juntos. And said, E ele disse, O Lord, Ó God Senhor, of our fathers, Deus de nossos are pais, you not God in heaven? não és tu Deus no céu? You rule over all E não és tu que governas the kingdoms of nations, sobre todos os reinos das nações? and in your hand are power and might, E na tua mão há poder e força, so that no one is able to withstand you. de modo que não há quem te possa resistir. This assembly, we called that in this verse, he's showing who God is. Simplesmente a gente fala que nesse verso ele mostra quem Deus é. He said 4 things here. Ele fala 4 coisas aqui. He said, you are God in heaven. Você é Deus no céu. Okay, number 2, you rule over all kingdoms and nations. Você governa sobre todas as nações e sobre todos os reinos. Number 3, Número your 3. hand are power and E might. você é poderoso. Number 4, Número 4. none can or able to stop you or withstand you. Ninguém, o número 4, ninguém é capaz de te resistir. Amazing, huh? Maravilhoso, He's hein? showing who God Ele is. mostra quem Deus é. But this is not just a word. Mas isso não é somente uma palavra. No, this Não. comes from knowledge. Isso vem de conhecimento.
As you remember when I told you that the book tell us, or the Bible tells us, he was a godly king? Você lembra quando eu te falei que a Bíblia fala que ele era um homem temente a Deus, um rei temente a Deus? Guys, do you understand what this godly king means? Você entende o que significa um rei temente a Deus? He lived in the fear of the Lord. Ele vivia no temor do He Senhor. was fearing God. Ele temia ao Senhor. And the beginning of understanding who God is E no começo do entendimento de quem Deus é, is that you fear him. a gente vê que ele teme ao Senhor. So when you fear him, Então quando você teme a ele, you will be able to show who he is. você é capaz de mostrar quem ele é. Yeah? Sim? So how many points we have now? We Então have quantos pontos nós temos agora? Jehoshaphat teaching us a lot. Jeosafá nos ensina muito. Jehoshaphat telling you and telling me today, Jeosafá fala para você e para mim hoje. you have the right to fear. Você tem o direito de ter You're a medo. normal human. Você é um humano. You know, you're an ordinary human. Você é um humano normal. Okay? Number 2. Número 2. You have you can choose to trust in God, Mas você pode escolher em confiar no Senhor. and this is going to be the right reaction. E essa deve ser a reação certa. Number 3, Número step 3. out of your safe circle E número 3, dá um passo fora daquilo que você chama de seu círculo seguro. seek the Lord, Busque o Senhor. declare fast, Proclame o jejum. and come to the church E venha para a igreja. with all the carefulness and follow all the instructions. Com todo o cuidado, com todas as instruções que tem. Yeah? And then later, this Depois- point to show who God is in your life. Mostrar quem Deus é na sua vida. And we just read, he said, he declared 4 things about who God is. E ele declara 4 coisas sobre quem é Deus. But there is one more verse that is more beautiful than verse 6. Mas tem um verso mais bonito ainda que o verso 6. Verse 7 says, O verso 7 diz o seguinte: did you not, our God, driven out the inhabitants of this land before your people Israel? Ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo Israel? And give it forever to descendants of Abraham, your friend. E não deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? So, verse 6, he speak out of his faith, No what verso- he believe about God. Verso 6, então ele fala da sua fé, naquilo que ele acredita em Deus. But verse 7, Mas no versículo 7, he bringing evidence who God is in history. então ele traz evidências de quem Deus é na história. He repeat to God, Ele fala para ele, repete para Deus. that's our land, God, you know? Essa é a nossa terra, Our Senhor. inheritance, Essa é a nossa herança. our positions. Essa é a nossa posição. You give it to us. Você deu para nós. And you give it actually through one person you choose for yourself. His name is Abraham. Você deu para uma pessoa na qual você escolheu para você, a qual se chama Abraão. You even called him your E friend. você chama ele de amigo. And friend, you said to your friend that I can't hide anything from my friend. E você falou uma vez para aquele seu amigo, eu não posso esconder nada desse meu amigo. And Abraham E Abraão wasn't a Jew, não era judeu, but he became the father of the Jews. mas ele se tornou o pai dos judeus. And Abraham, Abraão, he was childless, he had no kids, ele era ele não tinha filhos, but God gave him 2 sons. mas Deus deu a ele 2 filhos. The firstborn Ishmael O primeiro and the Ismael, promised son Isaac. e o filho da promessa, Isaac. And through this promised son, E através desse filho da promessa, they inherit the land of Judah. eles herdaram a terra de Judá. So God will never despise his name. Então Deus nunca abandona seu nome. God will never take his promise back. Deus nunca vai tomar sua promessa de volta. So here is the first point we said in chapter verse 6 that because he feared God, he could speak about who he is, right? Então, no versículo 6 eu falei, por causa que ele temia Deus, ele podia falar sobre quem Deus era. In verse 7, because he know who he is and what is his roots, where he's come from, he could speak about history. Então, por causa que ele sabia, no verso 7, quem ele era, e ele sabia a sua raiz, ele poderia falar sobre quem Deus é na história.
And then he told him the rest of verse 8. E aí ele fala lá no versículo 8. He said to him, we lived here. Nós vivemos aqui. We even built you a sanctuary. Nós até construímos para ti um santuário. Jehoshaphat talking about the relationship with Yahweh. E Jeosafá está falando do relacionamento And com he Deus. was like, if I lost my sanctuary because of these people come against me, I will be sad, God. E ele you está know? falando para Deus, se eu perder o santuário por causa desse pessoal que está vindo, eu vou ficar triste. He said to him, my ancestors and we lived in this land. Os nossos pais moramos nessa terra. So there is nostalgia, memories. Então tem nostalgia, tem memórias. There is a lot of good things and even bad things, but we Tem have, muitas coisas boas e muitas coisas ruins. our land. É nossa terra. And you were not allowed to our land to be E destroyed. você não permite que a nossa terra seja destruída. And then your house, Lord. E é a tua casa, Senhor. The first temple, when it was built, O primeiro templo, quando foi construído, the glory of God, a glória de Deus, that this smoke that covered the whole a house, fumaça que cobriu toda a casa, the Bible mentioned, the Word of God mentioned, said that it was heavy. a Bíblia fala e menciona dizendo que ela era pesada. Hava in Hebrew, heavy. Era Heavy. rava no hebreu. To kill. Pesada. It means that the Lord come with all His passion, love, compassion, and He dwells in the midst of them. Isso significa que veio com toda a compaixão, com toda a força no meio deles. So God will not let this just go like that. Então Deus não vai deixar isso simplesmente ir. Because of Simples assim. a danger that is attacking them, Porque se tem um perigo que está atacando a eles, because of a fear that is knocking the door, por causa do medo que está batendo na porta, and this fear was throwing first at the head, at the king, e esse medo foi primeiro lançado no rei, na cabeça, and if other kings, not Jehoshaphat, you would fail in this attack and you will really surrender to their fear. e eu mesmo outros reis, não somente Jeosafá, iriam se render a esse medo e ficarem abatidos. And not just here the best is mentioned the name Jehoshaphat, but you can take Jehoshaphat out and put any names that lived in the time there or our times right now. Mas você pode, a Bíblia fala sobre Jeosafá, mas você pode tirar o nome Jeosafá daqui e colocar qualquer nome das pessoas que viviam naquela época ou pessoas hoje do nosso tempo. Put your name. They said, they come and told me, Nadia, this. E pode coloque seu nome, fala, eles vieram e disseram para mim, They come and told Nádia. Abner. Eles vieram e falaram Abner. They come and told Joelma. Eles vieram e falaram para Joelma. Come and told Pastor Daniel. Eles vieram e falaram pastor Daniel. But there is a choice. Mas tem uma escolha. You would surrender to these reports that comes over your ears, Você vai se render ao que você ouve, as notícias, or you will turn your ears and your face to have a different godly divine direction to ou speak to você vai you. virar os seus olhos, o seu rosto e os seus ouvidos e prestar atenção naquilo que Deus está falando. And then verse 9. E aí no versículo 9, After verse 6, he show who God is. depois do versículo 6, ele mostrar quem Deus é. Verse 7, he bring him evidence from the history that you did it first, you can do it again to E save aí, no us. versículo 7, ele traz evidências da história e falou como você fez no passado, agora você pode fazer novamente. In verse 9, No versículo 9, he simply is like, he's able now. He's able to ask what he wants from the Lord. e agora no versículo 9 ele pode pedir, ele é capaz de pedir ao Senhor o que ele quer. And he told God like this. E ele fala para Deus assim: If there is disaster comes upon us, se tem algum desastre que vem sobre nós, or a famine, ou fome, or a people seeking to kill us, ou pessoas vindo to para nos destroy matar, us, para nos destruir, yani, you Lord, you know, Senhor, tu sabes, you see now. você vê, agora você vê. Here is like Jehoshaphat simply saying, God, we cried and you see our afflictions. E ele simplesmente fala: Deus, nós choramos e você vê a nossa aflição. We believe that you will hear and save. Nós acreditamos que você vai nos ouvir e vai nos salvar.
And not just that. E não somente isso. Jehoshaphat is like, God, I don't have really to tell you what to do. E Jeosafá simplesmente fala assim, Deus, eu não tenho que te falar o que você tem que fazer. Do you know why? Sabe por quê? Because Jehoshaphat knew very well God is faithful. Porque Jeosafá sabia muito bem sobre a fidelidade de Deus. The God who protected Noah in the time of the flood, O Deus que protegeu Noé no tempo do dilúvio. he will protect Jehoshaphat. Ele vai proteger Jeosafá agora. The Lord who protected Jacob when was a famine and Joseph and he went to Egypt, he will protect O Jehoshaphat. Deus que protegeu a Jacó e a José, que foram para o Egito, é o mesmo Deus que agora iria proteger Jeosafá. The Lord who saved his people, take them out of the nation of Egypt, O Deus que salvou o seu povo, que protegeu o seu povo e tirou eles da terra do Egito, he will save Jehoshaphat. é o mesmo que vai salvar Jeosafá. The God who carried his people 40 years in the O desert Deus que carregou o seu povo por 40 anos no deserto and feed them, e os alimentou, he will carry and save Jehoshaphat. ele vai carregar e vai segurar Jeosafá. Before we go to the rest of the verses, E antes da gente ir para o final dos versículos, I just read on you from 1 to 12. e eu li para você somente do versículo 1 ao versículo 12. But let me tell you guys, how really God respond to Jehoshaphat. Mas eu vou te falar rapidinho como que Deus respondeu a Jeosafá. I'm not chronological with you explaining the text, but I want to mention this now. Eu não estou cronológica com você nesse texto, mas eu vou mencionar agora. After he tell him what is going on in chapter 9, Depois dele falar para explicar o que aconteceu aqui no versículo 9. later I encourage you to read the rest of the chapters home. E depois você pode ler o capítulo todo na sua casa. And our Aí em lovely casa. people watching us, please read the chapter later. O pessoal que está em casa, por favor, queridos, leiam o texto depois até o final. In verse 14 to 17, Do verso 14 ao versículo 17, God spoke to Jehoshaphat, Deus falou com Jeosafá and he told him, I'm going to save you. e Deus falou, eu vou te salvar. But you know what? Mas sabe de uma coisa? Without a fight. Sem luta. You're not going to fight, Você não vai Jehoshaphat. lutar, Jeosafá. And he said to him, I'm going to name you, I'm going to save you through a particular man who will come to you, E eu vou te salvar através de um homem que vai vir para você, Jehaziel. Jahaziel. This is the name of the man that he come. E esse é o nome do homem que vem. And Jehoshaphat Jaziel. E Jeosafá. really believed in the word that God said. E Jeosafá realmente acreditou He said- no que Deus falou. And he announced to his people, E ele anuncia para as God pessoas, is going to save us. Deus vai nos salvar. But Jehoshaphat did one beautiful thing. Jehoshaphat did one beautiful thing. Mas Jeosafá fez algo muito bonito. Do you remember in the first verses we read when I told you, after they told him he was afraid, but then he went to be in the sanctuary, in the assembly of God. Lembra que eu falei no início que quando ele ouviu da ameaça, ele ficou com medo, mas aí ele foi para o santuário e ficar na presença de Deus. In these verses, again, from 14 to 17, he did almost the same thing. No verso 14 ao versículo 17, ele fez quase a mesma coisa. He went out Ele saiu with some people from his army. com algumas pessoas do seu exército. But you know what he did? Mas sabe o que foi que ele fez? They were singing, Eles foram cantar, worshiping Yahweh. adorar ao Senhor. His name was Jehovah Judge. E o nome Jeosafá significava Jeová é juiz. He was worshiping the judge who bringing the justice to him. Ele estava adorando ao juiz que traz justiça. And he did it out of faith. E ele fez isso em fé. He took the priests, the Ele- Levites, Ele leva os sacerdotes e os levitas, some of the groups of his armies, alguns do seu exército, and march it out. e eles começaram a marchar, ir para fora. But they didn't have a sword Mas eles lifted não up. tinham uma espada para guerrear. No. Não. They were singing, Eles cantaram, worshiping Yahweh, adoravam, louvavam o worshiping Yahvé, the Lord of hosts. adorando o Senhor dos senhores. Lord of hosts means the Lord of army.
o Senhor dos senhores, Senhor dos exércitos. And then, what happened here? E aí o que aconteceu aqui? In verse 23, No verso 22 to 23, No verso 22 ao versículo 23, tell us that Judah went to the battle. fala que Judá foi para luta. Notice, here remember, this battle that they didn't even involve in it, they didn't enter the battle, Ah, eles foram para uma luta que eles não se envolveram. but they were saved. Mas eles estavam salvos. They win it. Eles ganharam. Not just that, Não somente isso. but they even collect the blessings, stuff that was left overs E ele- from the nations that they fight against each other. E aí eles foram e ainda coletaram aquilo que sobrou das nações que estavam brigando entre si. This is the judge. Esse é o juiz. This is the warrior Esse é o guerreiro. who has a power and mighty hands. É o que tem a mão poderosa. Who Jehoshaphat trusts. Que Jeosafá confiava. I tell you, Eu vou te falar uma if coisa. these four nations Se essas 4 nações were able to conquer Judah fossem capazes de conquistar Judá, in less than hours, em menos de uma hora, Judah will be destroyed. Judá seria destruída. And you know the impact that will be afterwards. That E I você- just talked about it E in você the sabe do beginning. impacto que aconteceria depois, eu só estou te dando uma ideia. But God, Mas Deus, in verse 10, let's go back to our então a gente vai lá, voltar lá no versículo 10. now chapter 11. No Sorry, verse 11 versículo 11, and 12. After 11 e Jehoshaphat 12. told him that they come against us and they are looking to take our life and Depois stuff. dele falar que eles estão vindo, estão tentando buscar as nossas coisas, pegar nossas coisas. Chapter 12, verse 12, Jehoshaphat say two key things. E aí, no verso 12, Jeosafá fala 2 coisas chaves. Do you remember in the beginning when I told you they were in fasting? They had Vocês fast. lembram que eu falei que eles estavam em jejum? And I told you that the meaning or the power of fast is to break the power of the flesh down. E eu falei que o poder do jejum quebra o poder But da carne, But even to submit your spirit to God, mas right? também para submeter o teu espírito para Deus. So in verse 12, No versículo he 12, tell us ele we fala- are powerless. ele fala, nós não sabemos o que fazer. Yeah, that's Não temos actually força. that's very real. Isso é real. Because if the king or a president, wherever, declare a fast in the whole country, Porque quando um presidente ou um rei proclama um jejum em todo o país, that means the whole country will fast, including the army. isso significa que todo o país vai jejuar, inclusive o exército. And we know that the army, they used to have a special food, right? E a gente sabe que o exército tem uma comida especial. And even here, you know, the Brazil army, Britain, Egypt, they always have their own food to give them different and special strengths. E a gente, até nos dias de hoje é assim, os exércitos eles têm uma comida especial para eles terem força. So if the king is fasting, Então, se o rei está jejuando, the Levites and the priests who are the heads of each battle, os levitas e os sacerdotes, the people who support and send the army out, as pessoas que enviam o exército and the army itself. e o próprio exército, So how, yeah, they are really powerless. então eles estão realmente sem And poder nenhum, that's a very, sem nenhuma força. logically, that they are powerless. É lógico, eles estão sem força So nenhuma. he said to him, we are powerless. Ele fala, nós não temos poder, não Can't temos do força, anything. não podemos fazer nada, We have no strength. nós não temos força, We have no power. nós não temos poder. And he said to him also, this is the other thing, E ele fala we para don't ele, know what to do, nós não sabemos o que fazer, but our eyes mas esperamos, are on you. mas os nossos olhos estão postos em ti. Do you remember in the beginning of my words I said that I will be sharing this passage with you in the light of the book of Chronicles. Você lembra que eu falei no início que eu iria compartilhar essa palavra na luz do livro de Crônicas? Why Chronicles? Por que Crônicas? Chronicles, it was written, Crônicas foi escrito, Malish, I'm a Bible teacher, so handle the information. desculpa, mas eu sou
uma professora da Bíblia, então eu tenho que dar umas informaçõezinhas. But it's important. Mas é importante. And the Bible is real. E a Bíblia é real. The Word of God is living and active. A Bíblia é um livro vivo e ativo. And our God, He is the same God of the Bible. O nosso Deus é o mesmo Deus da Bíblia. He is the sovereign God. Ele é o soberano Deus. He is the one who over history from the Ele- beginning till the end. Ele é aquele Yeah. que governa a história do começo ao fim. So this book, Chronicles, Então esse livro de Crônicas it was written to a new generation. foi escrito para uma nova geração. They are just coming back to Judah from exile. Eles estão voltando para ajudar do exílio. Estão vindo do exílio para ajudar. You know the story of the exile, right? Vocês lembram da história do exílio? But do you really know all the consequence of being an exile? Mas você sabe qual é a consequência de você estar no exílio? Coming back to your first place Voltar para o seu primeiro lugar, without identity, sem identidade, without knowing who God is. sem saber quem Deus é. Because in the exile you are not using the name of Yahweh. Por causa no exílio eles não usavam o nome de Yahvé. And when you are in the exile, E como eles estavam no exílio, Jeremiah had promised from the Lord, said to them, "Live, be prosper, live there, build the houses." em Jeremias tinha falado para eles, profetizado, olha, fiquem aqui, construam casa, prosperem. But that was for a certain time. Mas isso é por um período de tempo. For the 70 years of exile. Para os 70 anos do And exílio. when the 70 years over, you should go back. Então, quando os 70 anos acabam, vocês devem voltar. And the decree of King Cyrus come for them to return back. E o decreto de Ciro, do rei Ciro, veio para trazê-los de volta. And here the remnant of Judah divided into two groups. E aí, os remanescentes de Judá são divididos em dois grupos. Some, yes, okay, we'll go to Judah. Alguns falaram, a gente vai voltar para Judá. Okay, sure. Ok, tá bom. Yeah. We call them the faithful remnant. A Okay? gente chama eles de os remanescentes fiéis. But the other part Mas a outra parte is better to be here. é melhor nós ficarmos It's not aqui. safe to go out. Não é seguro It's nós not irmos. safe to travel. Não é seguro viajar. We don't know if Judah is still the same. Nós nem sabemos se Judá está We do mesmo don't jeito. know if we still have right in the A land. gente nem sabe se a gente tem direito na terra. And I am prosper in my place. E a gente prosperou aqui I nessa have terra. houses I built. Eu tenho casas que eu I construí. have my own education. Eu I tenho start to minha do. própria educação agora. I even have my home office. I work from home now. Agora eu tenho o meu escritório em casa, meu So home no, office, I então eu don't- trabalho em casa. I don't think I will go out again. Então eu não vou mais sair. I don't think I will return to Então eu Judah. não penso que eu vou retornar para Judá. I prefer to stay in my place. Eu prefiro ficar no meu lugar. And they were faithless to Yahweh. E eles não foram fiéis a They Yahvé. forsake Yahweh. Eles esqueceram They Deus. break the covenant again, even in exile. Eles quebraram a aliança novamente, mesmo no exílio. They didn't believe that God visited their land Eles não acreditaram que Deus visitou a terra and deles bring healing e trouxe cura and restored them. e restaurou a eles, But they- restaurou a ela, But they choose to stay in their old place. mas eles decidiram, escolheram ficar no lugar antigo. But the remnant, the faithful remnant, Mas os remanescentes fiéis went to Judah. foram para Judá. Yes, they were less knowledge about Yahweh. Eles tinham um conhecimento, um pouco conhecimento de They were Yahvé. less knowledge about the history of the fathers, of the Eles- ancestors. Eles tinham um pouco conhecimento da história dos seus pais. They were not even speaking the language. Eles não sabiam nem sequer falar a língua mais. And then appeared a guy. E aí apareceu um homem. God put in his heart E Deus colocou no coração to dele renew the nation, para renovar a nação, to renew the identity of the people. para renovar a identidade do povo. His name is Ezra. E o nome dele é Esdras. Ezra showed suddenly in the history. Esdras apareceu de repente na He história. left everything behind him and went back to Judah. Ele deixou tudo para trás e foi de volta para Judá. And he is the one who wrote Chronicles. E ele é aquele que escreve crônicas. Because of that, these prayers of Jehoshaphat, I told you, it's as I told you, it shows that Jehoshaphat was a very good king. Então é por isso que eu falo que essas orações de Jeosafá provam que ele era um homem muito temente ao Senhor.
Ezra knows the history very well. Esdras sabia a história muito Ezra bem. knows that Jehoshaphat commit some terrible mistakes. Esdras sabia que Jeosafá havia cometido alguns erros, muitos erros. By him having alliance with Ahab in the northern kingdom, that's a huge thing against Yahweh. É uma coisa dele ter tido uma aliança com Acabe e com o governo do norte. And he even used to have a night times with him. E eles até tinham noites com And he eles. even used to go battles with him. E ele chegou aí em batalhas com eles, So com he Acabe. commit his own stuff. He is a human, yeah? Ele é um humano, ele cometeu os erros dele. But Ezra Mas Esdras, adopted the heart of God. ele adota então o coração de Deus. Ezra looked to the full cup or the half of the full cup that Jehoshaphat has in his life. Então ele olha para a metade do copo daquilo que Jeosafá realmente era. And he writes the chapters from 17 in 2 Chronicles to 22 about Jehoshaphat, beautifully explaining that he was E a ele godly vai king. escrever do capítulo 17 ao 22? Yeah, Até 17 to 22. do capítulo 17 ao capítulo 22, uma história linda sobre Jeosafá. And here, Ezra, aqui- he was like saying, E Esdras está dizendo, it's a new beginning. é um novo começo. It's a new beginning. É um novo começo. Don't be afraid. Não tenha medo. Jehoshaphat was a good king. Jeosafá foi um bom rei. Even though he committed a lot of mistakes. Mesmo que ele tenha cometido muitos erros. out of knowledge of who God is. Cometeu erros por não conhecer, But- não saber quem Deus era. But we see him in these prayers, in this situation, Mas nós vemos ele aqui nessas orações, who nessa is fully situação, trusting God, que confia totalmente who em is Deus, laying on him. que deposita sua confiança nele. He decided to have the right attitude of trusting Yahweh. Ele decide ter a atitude real e certa de confiar em Yahvé. And he speak about his God out of belief, out of faith that never can broke. E ele fala sobre o seu Deus de uma fé que nunca vai ser quebrada. So the book of Chronicles was written to encourage the returned exile to follow God. Então, o livro de Crônicas, ele é escrito, ele segue aquilo que vem de quando eles estavam... Sorry, say again, Nadia. And so the book of Chronicles was written to encourage the returned exile. Ok, então o livro de Crônicas, ele é escrito para encorajar aqueles que estavam retornando do exílio. Yeah. And to live E pra vi- and to trust in him E para confiar em Deus. and to learn from the mistakes of E- their ancestors. E para aprender dos erros dos seus patriarcas, dos seus ancestrais. And he was like telling them, it's okay, what E aí- happened is happened. E aí ele está dizendo, o que ele está querendo dizer é o seguinte: Now- tudo bem, o que aconteceu, aconteceu. Now you are having a new life, Agora você tem uma nova vida, a new beginning. um novo começo. This beginning Esse começo that is going to help you to understand the past, é algo que vai te ajudar, esse novo começo vai te ajudar a entender o passado, yeah, to look and to understand it, olhar para trás e entender, and at the same time to have reality, e a to mesma, see your present. e a mesma coisa para ver a realidade do seu presente, And this will lead you e isso vai te for your liderar future. para o teu futuro. You understand this? Entende isso? I really hope those who are following us that they really understand and got my point. Eu espero que vocês que estão nos seguindo aí possam entender e pegar o que eu estou falando. That this is an acceptable time in God's eyes. Que esse é um tempo aceitável diante dos olhos do And this is Senhor. an open invitation of a new beginning. E esse é um convite aberto para um novo começo. And this is really God, after this crisis that we been through of pandemic and stuff, E esse and God e Deus is working with e Deus us. está trabalhando nas nossas vidas. After this crisis that Depois dessa crise we've been through or still going through, que nós estivemos ou que nós ainda estamos or nela. even as the world are expecting a second wave of the E COVID, mesmo quando o mundo espera agora uma nova segunda onda de contaminação do Covid, that we are going to adopt the attitude of Jehoshaphat mas nós temos que adotar a atitude de Jeosafá. and we'll tell God,
e dizer para Deus: we don't know what to do, nós não sabemos o que but fazer, our eyes are on you. mas os nossos olhos estão no Senhor. Who can say amen? Quem pode dizer amém? And there is one thing also I would like to share with Tem you uma coisa mais que eu queria before falar com we você, finish the time. antes da gente terminar o tempo. I told you that my title is A New Beginning and God's Timing. Eu falei para você que o meu título seria Um Novo Começo, um Tempo de Deus. So we have one of Paul's letter. It's Uma das- called Ephesians. Uma das cartas de Paulo, a carta de Efésios, Ephesians, it was written to a new Christian. Efésios foi escrita para cristãos novos It really matches so well with Chronicles. e combina muito bem com Crônicas. Chronicles, new generation, they don't know anything, ups and downs, very confused, Crônicas é para uma nova geração, pessoas que não sabiam nada, altos e baixos, very afraid. com medo, They were even trying to build a new temple and they're not succeeding. e eles tentam construir um novo templo e não conseguem ser bem-sucedidos nisso. They can't go to pray. Então eles não conseguem ir They para are, orar. they are afraid, there is Eles a estão com medo, persecution. tem perseguição. And in this time, Judah was poor, E nesse bad tempo Judá era economy, pobre em economia. and the Romans taking over, terrifying them. E os romanos estão tomando conta e botando terror neles. It's a bad situation. É uma situação difícil. And we have here Ephesians. E aí a gente tem Efésios. Ephesians are new believers, Efésios é para novos crentes, looking for Jesus, olhando para Jesus, looking to know who He is, olhando para saber quem Ele é, to love Him, to live with Him, to worship Him. para conhecê-lo, para amá-lo, para adorá-lo. But they were living in the midst of mess. Mas eles estavam vivendo no meio de uma bagunça. They were living in Ephesus. Eles moravam em Éfesos. Ephesus, we called, it's like a Disneyland. A gente chama Éfesos de Disneylândia. All the imaginations, Todas as imaginações. like the modern art here in Brazil, no one has understand it. Como a arte moderna aqui do Brasil, que eu nunca consigo entender. Something that is really ununderstandable. É algo que não dá para entender. Yeah, they have mixed worship, Eles tinham adoração misturada, worship idols. adorando ídolos. They have a lot of problems with identity, sexual immorality, Muitos problemas com identidade, com imoralidade sexual, confusion with the ritual thing. confusão com os rituais. And those who are Christian in the midst of them, they are also confused. E They aqueles don't que são know. cristãos no meio deles também eram confusos. They didn't find a place for themselves to worship God. Eles não acharam um lugar para eles onde eles poderiam adorar a Deus. But we find Mas aí nós achamos Paul Paulo writing to them. escrevendo para eles. I will ask Isolina to read it just in Portuguese for you guys. In Eu vou chapter pedir para a 1. Isolina ler somente em português, no capítulo 1 de Efésios, Yeah, verse 9 and 10. verso 9 e 10. E diz assim: Yeah? fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que nele propôs, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Yeah. So Paul wrote to them. Então- Tell them. He revealed his secrets to us. Então Paulo escreve para eles e fala assim, ele revelou o segredo dele para nós. His knowledge was revealed to us. O conhecimento dele foi revelado para nós. So we walk and we live according to his good will for us. Então a gente vive e a gente caminha todos os dias de acordo com a sua boa vontade para nós. And we trust E nós in confiamos his time. no seu tempo. The word revealed to us his good will here that Isolina just read over you. E a palavra revelada que é simplesmente que foi conhecida aqui que eu acabei de ler. In the original translation, it talks about God's timing. E no original significa tempo de Deus. And this we called Kairos E isso nós chamamos de Kairos. or Chronos. Ou nós chamamos Cronos. Kairos is the time that when God set up a particular certain time for you to do things in your life. Então, Kairos é o tempo que Deus determina para que você faça algumas coisas na sua vida naquele tempo. And the Chronos is like when God prepared it
for you, give you steps to walk it chronologically and to apply what he said to you. E o Cronos? Yeah. E o Cronos é o tempo que Deus te dá para você aplicar aquilo que você vai viver cronologicamente no Kairos de Deus. Which is means, O que significa? when God speaks something over your life, Quando Deus fala algo sobre sua vida, when God says something to you, quando Deus fala algo para você, he's able to fulfill it. Ele é capaz de cumprir. He's able to bring it to your life. Ele é capaz de cumprir na sua vida, de trazer para a sua vida. He's able to let that take place Ele é capaz de fazer com que isso aconteça. in the story of your life. Que aconteça na história da sua vida. So if God asks you to step out of your safe circle as Jehoshaphat did, Então, se Deus te fala para você sair do seu círculo seguro, como Jeosafá fez, please do it. faça. Don't do like the people of Ephesians. Não faça como o pessoal de Efésios. People of Ephesians, they said, it's really good for us to be just in the temple of Artemis. Looks good. Ele falou assim, não, é bom a gente ficar só no templo de Artemis aqui. Tudo bem. No. No. God won't lead you the truth. Deus quer te levar para a verdade, pela verdade. He will fight your battles. Ele vai lutar as suas lutas. He will save your life. Ele vai salvar a sua vida. He will go before you wherever you are stepping in. Ele vai antes de você, naquilo que você está caminhando para. And just to be sure that always God has a new beginning for you. E tenha certeza que sempre Deus tem um novo começo And para that você. also God has His perfect timing for your life. E que Deus sempre tem um tempo perfeito para a sua vida. Let's pray. Vamos orar. Let's pray and to give all this to God. Vamos orar e trazer tudo isso para Deus. Our Heavenly Father, we are very grateful for your word today. Pai nosso que estás nos céus, nós somos agradecidos pela tua palavra nessa manhã. We thank you so much for the story of King Jehoshaphat. Muito obrigado pela história do rei Jeosafá. For the good example he was. Pelo bom exemplo que ele foi. For his heart to follow you and to seek you. Pelo seu coração de te seguir e te buscar. We thank you that you saved him from a world that could destroy his life and his country. Obrigado porque o Senhor o salvou de uma guerra que poderia destruir a vida dele e o seu país. And we declare, Father, that you are the same God to us as to Jehoshaphat. E nós dizemos que o Senhor é o mesmo Deus que o Senhor foi para Jeosafá. You are the God who can save us, E você é o Deus que nos salva, lead us, que nos lidera, bless us, que nos abençoa and lead us to your perfect time in our e nos lives. lidera para o teu tempo perfeito. Father, I just pray that you might give us to live in your fear. E eu oro para que o Senhor nos ajude a viver no teu temor. And in the same time, God, you may lead us to walk in understanding in your ways. E que você nos ajude a caminhar nos teus caminhos. Father, I pray that you may help us to step out of our safe circles Eu oro para que o Senhor nos ajude a dar um passo fora do nosso círculo and to seguro come again back to our true identity e voltar de novo para nossa identidade verdadeira and to gather together, God, in unity. e para nos reunir novamente numa reunião santa. Father, I pray that you may warm up our spirits, E eu oro para que o Senhor aqueça o nosso that espírito, you may bring the fire of the Holy Spirit to our spirits and hearts, que God. você traga o fogo do teu espírito no nosso espírito, no nosso coração. Father, we are calling upon your kairos to come to our lives. Nós clamamos pelo teu Kairos na nossa vida. Father, we trust you as Jehoshaphat did. Nós confiamos em ti como Jeosafá confiou. We don't understand everything is going on, God, Nós não entendemos tudo o que está acontecendo, Senhor, but our eyes are on you. mas os nossos olhos estão em ti. We trust you, Nós confiamos for you are em ti. faithful, Você é fiel, for you are there for us, porque você sempre está conosco. for you are beside us, Porque você sempre está do nosso lado, front of us, na nossa and frente. you are always on our side. E você sempre do nosso You lado. never against us. Você nunca está contra nós. Thanks God for looking for our safety and security. Obrigado, Senhor, por nos cuidar da nossa segurança. And we trust you, God. E nós confiamos em ti. In the name of the Lord Jesus. No nome do Senhor Jesus. Amen. Amém. God bless you all.
Deus os abençoe.